Uma pesquisa recente mostrou que a segurança pública não tem sido prioridade para o governo federal. De acordo com os dados, são contabilizados 50 mil homicídios por ano e o uso somente de 23% da verba destinada à segurança pública. Veja. Pesquisas recentes revelam que a segurança pública não tem sido a prioridade do atual governo brasileiro. Um levantamento feito pelo site Contas Abertas sobre os gastos com a segurança pública aponta que dos mais de 3 bilhões de reais previstos em orçamento para a segurança pública em 2012, apenas 738 milhões foram aplicados pelo governo federal. Por ano no Brasil, cerca de 50 mil brasileiros são vítimas de homicídios dolosos, quando há intenção de matar. Desses, em média, apenas 8% são esclarecidos, e um número muito menor chega a ser julgado e condenado. A taxa de impunidade alcança o patamar de 92%. Apesar disso, o Brasil supostamente não pode ser considerado como o país da impunidade. Ele possui a terceira população prisional do mundo, abaixo apenas da China e dos Estados Unidos, e um dos mais velozes crescimentos da taxa de encarceramento do Brasil. Em 1995, havia 160 mil presos e atualmente são 540 mil. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, mais de 100 mil casos de crimes estão sem conclusão. Os números assustam. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos o especialista em segurança pública e presidente do movimento Viva Brasil, Benê Barbosa. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Benê, nós vimos aí que os números previstos para o investimento na segurança pública são cerca de 3 bilhões e o governo tem investido pouco mais de 20%, 700 milhões na segurança pública. Existe realmente um descaso com a segurança pública em todo o país? Existe, não é de hoje, né? Não é deste governo, é algo já histórico no Brasil. Né? Eu costumo dizer que o Brasil não tem política de segurança pública, ele tem política de insegurança pública, né? Porque passam anos, entram governos, saem governos, e a gente se sente e está cada vez mais inseguro no Brasil. A sensação que eu tenho é que a gente está correndo atrás, né? Que eu entenda de segurança pública devia ser preventiva, né? Quer dizer, ter policial em cada esquina e tal, para que você não fosse assaltado, você não fosse morto, Exato. Enfim. Né? Agora, o que acontece é o contrário, você vê sempre a polícia chegando depois, né? Isso é uma coisa muito importante, né, para se falar, né? A gente tem dois problemas no Brasil, basicamente. Primeiro, é a falta de vontade política. Isso é muito claro, né, para se tratar e para se gastar, não só mais do que se gasta hoje, mas se gastar muito melhor do que se gasta hoje, né? A polícia preventiva, ela é importante, mas a gente precisa levar em conta que não existe polícia no mundo que protege um cidadão 24 horas por dia. Claro. Né? Nenhuma polícia no mundo. Você precisa ter também uma polícia investigativa muito atuante. E isso acaba falhando muito no Brasil. É a chamada inteligência, é isso? Exatamente. No caso, a Polícia Civil, que é aquela que vai investigar quem cometeu aquele crime e vai prender para ser punido pela justiça. Né? O grande problema, isso falando politicamente, é o quê? Quando você compra um monte de viaturas novas, vai lá para o Anhangabaú, vai lá para o centro do Rio de Janeiro, desfilar com essas viaturas, né? Isso você faz propaganda do seu governo. Quando você aplica na polícia investigativa, principalmente, né, isso não aparece. Né? E aí a gente tem, como a gente tem agora, né, 92% dos homicídios sem qualquer solução. Né? Isso é realmente 92%. Né? Quase todos, praticamente. Praticamente quase todos. Né? Inclusive tem aqui alguns dados, né, que em 2010 se investiu em carros, essa coisa toda, em infraestrutura, em 2011 também, em 2012 se investiu mais ainda, mas que é aquém do que se investia antes. Sim, né? Sim. É menos do que se investia no passado, ainda é muito pouco, e o pior, a gente vê que está diminuindo. Né? O grande problema é o quê? Quando você investe só na polícia, e óbvio que tem que ser um investimento maciço, não adianta se você não tiver um sistema legislativo, né, uma legislação que consiga fazer com que a polícia não continue enxugando gelo. Porque hoje o que a polícia faz é enxugar gelo. Né? Eu tenho amigos policiais que já prenderam o mesmo criminoso 10 vezes. Né? Então não adianta, o policial prende, faz o seu papel, depois de uma semana, né, ele está solto, não porque a justiça solta, porque a lei determina isso. Né? O juiz é um aplicador da lei também. Então é preciso então que haja
leis mais severas? Exatamente. Você precisa de uma lei, né, não de um código penal, mas principalmente de um novo código de processo penal, né, que garanta a punição do criminoso, né, garanta para o policial que vale a pena prender esse criminoso. Essas próprias, como a gente acaba vendo, como aconteceu muito em São Paulo, né, de policiais envolvidos em grupos de extermínio, né, de executando criminosos. Antes de tudo isso que ele você tá dizendo, a verdade, isso não justifica, mas explica. Ele se cansa da criminalidade. Ele sabe que se ele prender não vai acontecer nada. E o que é pior, aquele bandido que ele prendeu pode ir para a cadeia e de dentro da cadeia ele vai comandar o assassinato desse próprio policial aqui fora e ninguém vai fazer nada. Mas acho que antes disso ainda, eu entendo exatamente o que você está falando, mas eu acho que antes ainda tem que se investir no policial. Claro. Nos dois, tanto no policial militar, que é obeso, é mal preparado, é mal orientado. Ganha mal, a remuneração é ruim. É desinformado. Né? Ele muitas vezes é desrespeitado pelo próprio Estado. Exato. Né? Veja bem, nós tivemos só em São Paulo 100 policiais assassinados já em 2012. Né? O governador não foi no enterro de um deles. Né? Você falar isso para um canadense, para um americano, para um alemão, né? É algo inimaginável. Ou seja, isso mostra o descaso do próprio Estado. Exatamente. Ela é desrespeitada pelo próprio Estado. Eu percebo isso tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Há um descrédito da população em relação ao policial. Por causa dessas coisas que você falou. Ele vai se cansando, ele vai se envolvendo com a própria marginalidade. É um círculo vicioso. Isso, e aí a população não confia na polícia. E o bom policial acaba ficando de mãos atadas, acaba ficando desmotivado também. Né? É como uma empresa, né? Você ganha pouco, o seu chefe não te respeita, você não tem atenção dos seus superiores, né? Você tem que fazer bico. Né? E aí você não pode fazer bico, se você morrer fazendo bico, a sua família não vai receber sequer o seu seguro de vida. Né? Aí cria-se um bico oficial, como é esse da Prefeitura de São Paulo, né? Que faz o policial trabalhar muito mais do que ele deveria trabalhar, chegar num nível de estresse muito grande. Tudo isso precisa ser revisto. E aí teve uma outra questão, que esses dias estava caminhando a pé, e aí um policial desses particulares, né, um segurança, me parou e falou assim: por que quando vocês falam de segurança, vocês nunca falam, vocês falam sempre que o policial ganha mal, mas não falam que os seguranças também ganham menos ainda, os particulares, porque as empresas também pagam muito mal. Então, quer dizer, você não tem estímulo para fazer segurança de banco, nada disso. Sim. Aí são casos... Eu tinha pensado sobre isso. Eu acho, no caso específico dos seguranças particulares, um dos principais problemas que eu vejo, né, que mostram exatamente esse tipo de desrespeito governamental e legislativo, é, por exemplo, hoje um segurança ele fica lá no banco com uma arma na cintura para proteger o patrimônio. Né? Ele anda com um empresário né, armado para proteger a família e esse empresário. E ele está em risco o tempo todo. Só que quando acaba o turno dele, ele tem que deixar essa arma na empresa e ele vai embora desarmado. Ou seja, ele tem uma arma, ele sabe utilizar uma arma para proteger um grande empresário, mas ele não tem esse direito para proteger a própria família. Qual a sua opinião né? sobre essas campanhas de desarmamento do governo? São totalmente inúteis. Né? A gente tem assistido, são mais de 10 anos, se falando de desarmamentos, começou a ser importado para o Brasil lá em 95, em 97 já se criou uma norma muito dura quanto à compra de armas legalizadas. E o atual governo, o que ele está fazendo? Ele repete a mesma fórmula na segurança pública, que é desarmamento, 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 campanha de desarmamento, e quer ter um resultado diferente. Isso não vai acontecer. Né? Já está provado que não existe relação nenhuma entre o número de armas de fogo legais na mão da população e o nível de criminalidade. Né? Isso é muito claro. Né? A própria ONU já admitiu isso. Há uma pesquisa agora feita no Brasil, onde mostrou que os estados onde existe menos armas legalizadas são justamente os estados mais violentos. Né? Ou seja, não há uma relação. E o que é muito perigoso nessas campanhas é o recado que menos armas legalizadas. Armas legalizadas. Né? O grande problema dessas campanhas, essa simbologia que ela traz, não de paz. Ela pode trazer de paz para quem é da paz, para quem já é, né? Não é um criminoso, não é violento. Agora, para o criminoso, quando você vê aquela senhora entregando a sua arma, o aposentado entregando sua arma, né? a própria instituição dizendo, olha, tem que se desarmar, aquilo para o bandido. Exatamente. Aquilo para o bandido, a imagem que está se passando é o seguinte, olha, a sociedade está se rendendo.
né, vai ficar muito mais fácil. É por isso que hoje você tem um número de assaltos em residência muito maior do que você tinha antigamente, por exemplo. Benê, agora, aqui para encerrar o nosso papo, além de especialista em segurança pública, o senhor também é presidente do movimento Viva Brasil. Exato. Como é que é a atuação dessa associação civil? O Viva Brasil, ele é uma associação civil, é uma ONG, né? Nós não recebemos verba pública, eu sempre gosto de frisar isso, exatamente para ter uma autonomia maior, né? E a gente trabalha em duas linhas muito fortemente, a questão da segurança pública e a questão da liberdade das escolhas individuais, que hoje estão sendo desprezadas pelos nossos legisladores, né? Toda semana, todo mês você vê uma lei que determina o que você tem que fazer, o que você pode comer, o que você vai mostrar para os seus filhos, né? Agora em São Paulo querem proibir arma de brinquedo como se o governo tivesse a capacidade de escolher como eu tenho que criar os meus filhos, né? Então a gente atua muito forte nessa linha, né? Tentando trazer uma nova legislação, né? Mostrando, apontando os erros que são cometidos, né? Para tentar realmente se fazer uma política de segurança pública séria no Brasil. Tá certo. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no nosso agradeço. programa.